acontece? Eu sou iniciante mesmo, nunca faturei com a fotografia. Boa. Eu exerço outra profissão, né? Sou formada e atualmente eu trabalho como advogada. Só que eu sempre tive essa paixão pela fotografia. Sempre gostei. E de uns tempos para cá, eu te sigo há mais ou menos 2 semanas, nem isso, tá? Estou falando a verdade. Eu te conheci por um vídeo na internet, no YouTube. E eu gostei das suas dicas, comecei a te seguir e tal. E eu sou aquela pessoa que eu gosto de ler, né? Então, eu tenho alguns livros sobre fotografia e eu acabo estudando, não tenho nenhum curso sobre fotografia, nem nada. É só mesmo que eu estudo e eu gosto de comprar, eu gosto de estudar por livros, não confio muito na internet, não. Mesmo porque tem muitas opiniões diferentes, né? Então, eu gosto meio de ter um padrão para seguir. Mas vamos lá. Eu tenho muita vontade de começar a fazer ensaios, né? Trabalhar com pessoas, ensaios femininos, gestante, família. E eu tenho uma câmera, eu ganhei essa câmera e ganhei ela com a lente. Então, eu só tenho essa câmera com essa lente. Ela é uma 6D Mark II, com a lente 24-105 da série L, né? Veio do meu pai e veio com essa lente. Por enquanto, só fotografo mesmo meu filho, meu esposo, essas coisas. Ainda não tenho nem perfil de fotografia, nem nada. Já vi algumas dicas suas sobre essa questão que a gente tem que ter um perfil, que a gente tem que fotografar, nem que seja o nosso filho, um coleguinha da escola, e postar todos os dias. Isso eu já vi. Só que a minha dúvida é o seguinte, na verdade é sobre lentes, né? Eu tenho somente essa lente, a 24. Ela é um pouco escura, né? Ela tem a abertura 4, se eu não me engano. Então, o que você me indicaria? Falar assim, Dalila, comece com essa lente que seria o ideal para você, nesse sentido do que você quer trabalhar. A minha dúvida... Como é que é? Deu uma travadinha aqui, desculpa. Fala de novo. A minha dúvida seria o seguinte, o que você me indicaria para começar uma lente, ou se eu poderia começar até mesmo com essa que eu tenho, ou se você me indicaria uma outra para começar nesse sentido, com ensaios de família, ensaios femininos. No caso, seriam fotos externas, tá? Eu não tenho estúdio, e então seriam fotos externas. Perfeito. Ó, você pode usar a sua lente que você tem, tá? Você tem uma baita câmera, tá com uma lente que eu não gosto muito, mas é uma ótima lente na questão valor, na questão qualidade e tal. Só não é uma lente que eu curto muito, tá? Mas é uma lente ótima, uma ótima lente. Então, sim, você tá abençoada pelo Kun, você pode usar esse equipamento, tá sobrando equipamento para você. Então, assim, tá ótimo, tá? Você pode começar com isso. Se você quiser e depois experimentar, uma 50mm no seu caso, que já está com uma câmera full frame, pode ser bem interessante, tá? Mas antes de você gastar mais grana com uma 50mm, eu botaria e começaria a rodar com a sua com o seu equipamento que você tem agora. Por quê? O mais importante para você agora não é o seu equipamento, não é uma lente. E esse é um dos grandes, falando em lenda urbana, né, que eu falei hoje, mas uma das grandes lendas urbanas no mundo da fotografia é o tal do equipamento, né? Assim, equipamentite. Tem uma doença que mais mata os fotógrafos, é a tal da equipamentite. O cara sempre acha que é o equipamento que vai fazer a diferença. E quando a gente está começando, mais do que nunca a gente acha isso. Porque no começo, de fato, ele faz diferença, né? Mas é que nem carro. Assim, se você não sabe andar de carro, você pegar um carro melhor, é muito mais fácil. Você vai andar mais seguro e mais fácil do que você pegar um Fuquinha velho lá, que você tem que cuidar para não afogar ele, tem todo um lance para ligar ele quando tá frio. Você pegar um carro novo, agora você vai dar arranque e vai ligar, né? Então, assim, é mais fácil com equipamento melhor. Claro que é. Mas, na medida que você vai começando a fotografar, você vai vendo que o equipamento é uma pequena parcela do resultado final. Tem toda uma outra parte de luz, de composição, de momento decisivo, de direção de pessoas, de posicionamento, uma série de outras coisas que você vai precisar ir aprendendo, né? E o que eu gosto a maioria, e talvez como você vem da advocacia, você vai, sei lá, talvez, não sei, não venho desse mundo, mas o que eu vejo é que, você vai ter que estudar e depois você vai ter que ir para o campo de batalha e tal. E eu sou um pouco averso disso, assim, eu não curto isso. Eu não curto essa história de estudar e depois ir aplicar.
Porque entre estudar e aplicar se esquece muito hoje em dia. A gente tem muita informação na cabeça, né? É muita coisa o tempo todo. Antigamente talvez daria, né? A gente só pensava naquilo. Hoje em dia a gente, sei lá, às vezes você abre o Instagram para ver uma coisa. Hoje de manhã aconteceu isso, né? Eu tava aqui e eu fui olhar uma métrica no meu Instagram. A gente tava discutindo algumas coisas, fui olhar uma métrica no meu Instagram. Eu abri o Instagram, pô, caiu a timeline, caiu um vídeo legal. Aí eu olhei. Aí, sabe o quê? Rolei para baixo. Passou uns 2 minutos e falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui no Instagram mesmo? Eu já não lembrava mais, que eu tava pegando uma métrica importante para terminar um papo que eu tava... Então, assim, a nossa mente, ela tudo chama a atenção da gente. Então, eu sou muito do momento em que você vai pro campo de batalha e você percebe que você tem dificuldade. Putz, meu, não é tão simples aqui. Como é que eu resolvo essa luz? Putz, como é difícil dirigir as pessoas. Putz, travei. Putz, tive um branco. Putz, como é que eu faço essa composição? Aí você vai vendo os erros que você vai precisando corrigir, e aí você vai e passa a estudar isso. Então você estuda, aplica e estuda meio que instantaneamente, ao mesmo tempo. Esse é o poder em uma profissão. Não sei se na advocacia, porque eu não entendo balhufa nenhuma, eu não gosto de falar sobre o que eu não entendo. Mas no mercado fotográfico é assim. Você aplica, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, o tempo todo. Não existe um momento em que você vai, agora chegou de estudar ou agora chegou de aplicar. Não dá, as duas coisas. Então, dito isso, o seu equipamento, você tem equipamento suficiente para começar a fazer uma belíssima grana com a fotografia. Ou seja, trabalhar, rodar, você começar a perceber que você vai ter que lidar com pessoas e que as pessoas que você vai lidar fotografando é um cliente diferente do cliente da advocacia. É um cliente diferente, ele chega por outro motivo. O cara que chega até um advogado, ele chega por alguns motivos aí, que eu não sei bem quais são, mas imagino. O cara que chega para fazer um ensaio de gestante, um ensaio de newborn, um ensaio de família, um ensaio de feminino, é por outros motivos. São motivos diferentes. Né? O motivo que eu vou pelo restaurante é diferente do motivo pelo qual eu vou na academia. São motivos diferentes. Né? Então, você vai ter que aprender a lidar com isso também. Então, sim, você tem equipamento ótimo e sobrando para você começar. Agora, o que você precisa? Estudar e aplicar, estudar e aplicar. Dito isso, você falou uma coisa bem interessante, né? Muito, muito claro da advocacia, assim, na minha opinião. Gosto de livro, né? Gosto de ler. E que bom, né? Porque, assim, no nosso mundo da fotografia não gosta muito de ler, não. A gente é muito mais, num geral, a regra, e dentro das regras existem as exceções, mas na regra a gente é muito mais artista, muito mais humanas do que exatas. Então, assim, a gente gosta mais de pessoa do que de livro. Né? E não tem nada de certo e errado com isso. Eu acho que uma das coisas que me fez dar certo lá atrás, e sei lá o que é dar certo, mas para mim dar certo é conseguir viver bem de fotografia, para mim isso é um dos motivos de dar certo, foi o fato de eu conseguir misturar as humanas e as exatas, misturar o Kunz fotógrafo, artista, com uns que também aperta esse botão aqui, não só da câmera, mas o botão do computador, não de edição, o botão de organizar, de estudar, de entender que é um negócio, que é um business, né? E talvez isso você já tenha um pouco mais do que a maioria dos fotógrafos já tem por natureza, Sim, né? eu quis dizer essa questão do estudo, porque uma dificuldade que eu tenho muito grande na fotografia é a questão da fotometria, do manual, de você conseguir uma luz boa, com uma abertura, uma velocidade, um ISO adequado para o momento. Uhum. Essa questão desse manual, desse tripé aí, eu tenho uma dificuldade. Então, eu comecei inicialmente fotografando em TV, dependendo da situação, eu fotografava em AV. Só que eu tenho aquela vontade, que eu digo assim, tanto vontade quanto necessidade de dominar mesmo essa questão do manual. Né? Claro. Tenho amigos fotógrafos, eu estava brincando há um tempo atrás que eu levei a minha câmera para um evento da OAB para fazer umas fotos lá no dia e tal. Aí eu comecei a fotografar e eu estava achando um pouco escura, sabe? Eu estava achando ainda que ela estava um pouquinho escura a foto, que ela poderia ficar um pouco mais clara. Aí eu liguei para um amigo meu que era fotógrafo, aí eu falei com ele que eu estava fotografando e tal. Só que eu estava achando a câmera a foto estava saindo um pouco escura. Ele falou assim: você está usando que abertura, que isso, que velocidade?
Aí eu fui expliquei para ele, ele falou assim, olha, você tá errado, você tem que usar isso, isso e isso. Tipo, na hora que eu coloquei, que eu bati a primeira foto, é a diferença do conhecimento, sabe? É o que eu Total. vejo você falando sobre... Eu já assisti algumas lives suas no YouTube, é o que eu vejo você falando. É o conhecimento, é você saber exatamente o que você precisa naquele momento, a iluminação, o que você vai Então, precisar fazer uma foto assim, que a pessoa vai olhar e falar assim, poxa vida, que foto. exato. Não é assim na advocacia também? Com certeza. O conhecimento é o que liberta. O conhecimento é que liberta. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Já imaginou se você não tivesse aprendido a escrever, nem ler, nem somar? A gente ia ser escravo de todo mundo, né? Então, assim, Uhum. conhecimento liberta a gente. Libertou lá na nossa sexta série, quinta, não, sexta não, primeiro ano, sei lá quando é que a gente aprende a ler e escrever, libertou para a gente poder não depender das pessoas para ler as coisas, as placas na rua, né? A criança quando aprende, ela sai lendo tudo, né? Meu Deus, liberdade, ela aprendeu a ler, não precisa depender de ninguém mais, né? O que está escrito aqui, mãe? O que está escrito aqui, pai? Não precisa mais, ela depende só dela. E assim é o conhecimento no mundo da fotografia. Se ligar para um fotógrafo é você ser dependente dele, você não tem Não, liberdade. No não. momento que você domina esse conhecimento, você passa a ter liberdade. Então, conhecimento para mim é liberdade. Então, isso é muito legal. Agora, vamos lá. ISO, abertura e velocidade é a parte mais fácil do rolê. Assim, de verdade. É a parte mais fácil do rolê. Por que que você não sabe isso ainda? Porque ninguém te ensinou isso ainda. E aí você disse que você lê livros. Nada contra livros, pelo amor de Deus. Porém, tem uma forma mais prática e mais rápida de aprender hoje, que é na prática, no campo de batalha mesmo. Então, por exemplo, eu concordo que você tem que desconfiar de tudo que você vê na internet. É uma coisa que eu falo aqui, né? Não confie, verifique. Eu acho que isso é importante, porque tem muitas opiniões diversas e não quer dizer que as opiniões estejam erradas, mas existem formas diferentes. Agora, para você aprender isso, existem algumas técnicas de forma didática muito rápida de você aprender. Você sabe qual é a ordem que você deveria fotometrar? Na verdade, não. Então, eu vou te dar a ordem agora. Beleza? Ah, Beleza. essa é a ordem do Kunze que tem que ser de todo mundo. Não, mas ó, não confia, verifique. Testa aí que você vai. Didaticamente, isso já foi validado por mais de 7.500 pessoas. Então funciona. ISO. Você sempre vai começar com ISO. Por quê? Porque ISO é a sensibilidade dessa câmera. Você começa com a sensibilidade dela. Então você vai entender que, primeiro, você sabe até que ISO você pode usar na sua câmera? Olha, eu já coloquei até 6.200, 6.400, não sei exatamente qual que é o final. Uhum. Eu acho que depois disso a nitidez não fica assim. Tá. Você Então, tem que. é a questão da nitidez, é a questão Do granulado. isso, do granulado. Perfeito. Você deve fazer o teste, tá bom? Você tem que testar. Ensino isso. Teste. Não é eu acho que é. Não. Você tem que ter certeza. Então você pega e fotografa a mesma coisa na sua casa, na sua rua, em algum lugar. Você vai fotografar com ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400. Você testar isso e entender. Oh, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Aqui é o meu máximo. Porque quando você entende isso, fica mais fácil de tomar a decisão certa. Então o que acontece? Por que o ISO primeiro? Baseado antigamente. Né? Antigamente como é que funcionava? Olha que louco. Antigamente existia 3 tipos apenas de ISO, né? Que eram os filmes. ASA 100, ASA 200 e ASA 400. ASA 100, dia de sol, né? Claro, rua. ASA 200, interno, quando estava meio nublado ou dentro de algum lugar. ASA 400, de noite. Então, começava assim. O cara, antes de começar a fotografar, ele tinha que comprar o filme. Então, ele botava o filme dentro da câmera. A primeira coisa que ele tinha que decidir era qual o filme ele ia usar, qual a asa, ou seja, use qual o ISO que a gente tem que usar. E continua da mesma forma. Então, você está num ambiente, estou dentro dessa sala, qual o ISO eu devo usar? Né? Baseado na luz que está aqui dentro, 800 de ISO é uma boa. Eu não estou dizendo que é o ideal, estou dizendo que você nem sabe quanta luz tem aqui. Mas eu olhando aqui, 800 é ideal. Se eu for para a rua hoje, tá mó sol, ISO 100 resolve. Tô fotografando durante a noite, talvez eu tenha que ir para ISO 2000, 2500, depende da sua câmera. E esse ISO vai mudar de acordo com o lugar que você está fotografando e também até onde você pode ir na sua câmera. Então eu sempre digo, você tem que saber até onde você pode ir. Não, a partir de 1500 a minha câmera é insuportável, não dá mais. Beleza, então você tem isso. Não é o seu caso, você tem uma câmera melhor, você pode ir mais. Tem uma câmera mais simples, pode ir menos. Então começa pelo ISO.
Beleza? Então você chegou num ambiente e diz, cara, qual a sensibilidade da minha câmera hoje? Ah, tanto. Você já parte de tanto. Ah, vamos lá, ISO 800. Beleza? Aí você vai para o número 2. Qual é o número 2? A abertura. Por que é a abertura? Porque a abertura vai depender da lente que você está e também vai depender de quanto você quer desfocar o fundo ou não. Ok. Então, vamos lá. O ISO é a sensibilidade de tudo. A abertura é quanta luz vai passar pela lente. Beleza? Ok. Só que além de quanta luz passa, também é mais desfocado ou menos desfocado. Então, por exemplo, a sua 24-105, ela é F4, se eu não me engano. F4, perfeito. F4. Então, o que acontece? Você tem aí F4. Então, vamos botar que você vai botar lá, F4.5. Vamos chutar aqui, tá? 4.5. Então, a abertura vai depender dessa lente. Se você tivesse uma lente 1.8, você poderia abrir um pouco mais. Você tem uma F4, então você vai botar em 4.5. Beleza. Aí vamos para a velocidade. Agora é a hora de olhar no fotômetro. Você olhar no fotômetro e a câmera vai te dizer, tá muito claro, tá muito escuro ou tá certo. Ok. Então você vai botar ISO 200. Desculpa, perdão, velocidade 200. Sua câmera vai dizer se está claro, se está escuro. Se tiver certo, beleza, tá no ISO bom, tá numa abertura boa, tá na velocidade boa, confortável, vamos embora. Beleza? Agora, ficou escuro. Vamos lá, primeiro, ficou claro. O que você pode fazer? Você pode fechar um pouco mais a velocidade. Ficou muito claro, você pode baixar um pouquinho o ISO, mas vamos lá, fechou um pouco a velocidade. Ficou escuro. Puta que pariu. Ficou escuro ainda. Então você vai fazer o quê? Abrir um pouco mais a velocidade. 160. Puta, ficou escuro ainda com uns. Só que se eu baixar mais a velocidade, vai começar a borrar. Então você está no máximo de velocidade que você pode. Você não pode baixar mais. O que você faz daí? Você volta uma casa. Qual é que é a segunda casa? No caso, aí já é a questão da. Aí, no caso, você volta para a abertura? Volta para a abertura. Exatamente, você volta para a abertura. Você pode abrir mais a abertura? Pode. A minha é 4. De 4.5 vai para 4. Abriu um pouquinho. Né? Abriu um tercinho de ponto. Deu certo? Não deu ainda. Preciso de mais luz. Volta mais uma casa. ISO. Você consegue subir o ISO? No seu caso, ISO 800 consegue. Vai para 1600. Você testa. Opa, agora deu certo. Entendi. É assim que você vai fazer. Então você vai fazer o quê? O ISO, o máximo que você pode. Abertura mais aberta que você pode. Velocidade mais baixa que você pode. Por quê? Entendi. Veja bem, o ISO você sempre tem que usar no menor que você pode. Né? Porque quanto maior o ISO, vai danificando um pouco da sua fotografia. Então você deveria usar o mínimo que você pode. Por que você pode? Porque, cara, de noite ISO 100 é impossível. Assim, praticamente impossível. Né? Então, porque você pode, depende do que você está fotografando. A abertura é a mesma coisa, mas que você pode abrir. Né? Ou pela limitação da sua câmera, ou pelo quanto você quer desfocar o fundo. Não, eu preciso fazer uma foto desfocada, e aí você vai ter que mexer. Ou não, eu quero ter foco, eu quero ter uma profundidade de campo maior, então eu tenho que fechar mais a minha abertura. Então essas coisas você tem que ter um pouco de clareza. Né? Então, dessa forma, você vai entendendo os processos de cada um que funciona. Por quê? O ISO você não pode subir senão granula. A abertura você não pode abrir demais, senão desfoca muito. Né? E dá uma diferença grande. Uma foto com 1.8 ou uma foto com f5.6 dá diferença? Com certeza. Dá muita diferença. Né? Assim como o ISO 100, o ISO 6000 dá muita diferença. Só que a velocidade é a que menos muda. Vou te provar. Se você fotografar com velocidade 200 ou velocidade 2000, alguém parado, muda alguma coisa? Não. Não muda. Visualmente a fotografia fica igual. Ou Até seja, por isso que a velocidade alta ela é para congelar, no caso, a imagem. Exato, mas se alguém está parado com a velocidade de 200 já congela. Então, entre congelar em 200 ou congelar em 2000 não vai mudar nada visualmente na sua fotografia. Agora, se você fizer com ISO 100 ou ISO 2000, muda visualmente na sua fotografia. Se você pegar uma abertura de 1.8 ou de 5.6, muda visualmente essa fotografia. Então, a velocidade é a que menos muda desde que não borre. Não, Cruz, mas é 200, eu estou com uma criança correndo. Aí vai borrar.
né? Então, desde que não borre, é o que menos muda. Por isso que ele é o final. A velocidade, para mim, é um compensador. Então, defino isso, defino a abertura e a velocidade eu alinho o fotômetro. Eu ajusto o fotômetro. Por quê? Se for 200, se for 500, não dá nada. Então, assim, agora numa live você pode dizer assim, parece difícil. Mas quando você aprende o passo a passo do que é a abertura, do que é o ISO, do que é velocidade, ó, e eu te explico isso em meia hora dentro do Poder da Autoria, meia hora você entende isso, não é? Meia hora você assistiu a aula. A aula é tipo 5 minutos cada um. Eu até estava procurando no seu perfil se você tinha algum curso de fotografia que você dava, né? Mas acabou que eu não achei. Vamos lá, é que é o seguinte, as minhas turmas, elas não são abertas para você entrar a hora que você quer, não. Sim. A minha brincadeira não é de vender curso, não. A minha brincadeira é de realmente fazer os caras viverem de fotografia, terem sua fotografia autoral e desejada. Então, a gente começa turmas fechadas e vai juntos. Então, não é brincadeira, não. Eu não tô aqui, falamos lá, aqui, comprar um cursinho aqui. Não, o bagulho é sinistro. Então, faz 2 semanas que a gente fechou as matrículas. Por isso que você não enxerga nada. A gente nem divulga nada. Tchau, sumiu, acabou, fechou. Agora foco nos nossos alunos. Semana passada, tinha um outro curso que é o Guia de Poses em Vídeo. Que aí é outro objetivo, que é... Mas eu acho que eu preciso primeiro do outro do que a questão do guia de pose. Agora... eu acho que não tem ordem, tá? Não existe uma ordem perfeita, não. Não tem ordem perfeita. O guia de pose você consegue entrar. Ele fica aberto full time, tá? Por quê? Porque a gente não começa uma turma juntos e vai, né? O Poder da Autoria, assim, tem esse lance, tem desafio, tem uma jornada que o aluno vai que sozinho é mais difícil. Então a gente coloca ele em grupo para que em grupo um ajude o outro e a coisa funcione melhor, né? Então essa é a grande diferença, tá? Então assim, dito isso, é uma pena, adoraria poder te ajudar agora de cara, mas é muito louco, né? É raro você ver alguém na internet que o cara quer comprar e o cara não vende. E ó, não é que eu não gostei de... eu vou aguardar, vou ficar esperando. É porque a gente realmente joga um jogo de eu quero resultado, né, galera? Saca? Então eu prefiro te ajudar aqui na live até o momento que você vai estar pronta para entrar no Poder da Autoria e aí você, né, tem um resultado que é o que eu quero de você. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, é isso, tá? Dito isso, tem uma aula, deixa eu ver se eu desenrolo para você, me dá um minuto. Tem uma aula que eu fiz, uma conspiração, que é a aula que eu vou fazer hoje à noite, que é sobre configurar a câmera para ensaios. Vamos ver se eu acho aqui no meu próprio perfil. Espera só um minuto. Como é que eu faço para procurar dentro do meu perfil? Biblioteca. Ai, meu Deus, seus vídeos aqui. Espera só um minuto. Ele deve estar fechado, mas eu vou abrir para você assistir hoje. Ao vivo. Vamos lá. Como configurar câmera para fotografar ensaios externos. Foi feito dia 15 de junho essa aula. Beleza? Essa aula está bloqueada. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar como pública. Agora. Botei. Beleza? Seguinte. Acabei de colocar lá como pública. O que você vai fazer? Você vai lá no meu canal do YouTube. Beleza? E você vai pesquisar pela conspiração de número 108. 108. Eu liberei ela, vou deixar ela provavelmente entre hoje e amanhã, para você e quem estiver aqui nos assistindo assistir, depois a gente tira ela de novo, a gente bota como privado ela, porque essas aulas a gente não deixa todas elas abertas, né? Então a gente deixa, que nem hoje à noite vai ter uma sobre como configurar a câmera para fotografar eventos. Então esteja comigo hoje à noite também. Então hoje à noite a gente deixa liberado, eu vou fazer essa aula hoje, deixa uma semana, depois a gente tira ela e coloca a próxima, tá? Então esse é o caminho. Então deixa eu só confirmar se é 108. Deixa eu passar a propaganda do YouTube aqui, porque eu não pago premium. Aí, ó, beleza. Como configurar a câmera para fotografar ensaios externos? Live 108.
Eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu falo nessa aula um pouco sobre isso, já vai te ajudar. Para quê? Para você só sentir mais confiança e começar a fotografar ensaios. Ok. Começar eles. Porque à medida que você vai começar, você vai vendo que você vai ter outras dificuldades que são maiores que o ISO, abertura e velocidade. E aí se eu faço qualquer... São passos, né? São a escada da fotografia. Você está na frente de um degrau que é difícil. E no começo é mesmo. Agora você vai entender ele e vai subir esse degrau. Aí você vai ver, uia, tem outro degrau aqui, caralho. Aí você vai aprender esse outro degrau. Aí você vai, eita, tem mais um. Essa é a vida da fotografia. É assim que é, né? E a ideia é que você vá subindo esses degraus, e à medida que você vai subindo esses degraus, você vai se apaixonar ainda mais pela fotografia. Cada vez que você sobe um degrau, você diz assim, cara, é muito mais legal do que eu pensava. Porque você vai entrando em outros níveis, sabe? Eu vou tentar fazer uma analogia com pintura, inventando aqui. Uma coisa é pintar na escolinha com uma canetinha, um pincel, um lapisinho, um caderninho. Outra coisa é você começar agora, ir para uma tela, daí pegar tintas, e daí pegar outras texturas de tintas, e daí daqui a pouco você vira um grafiteiro que está num muro gigante, é outro nível, né? Então acho que assim, é isso, a gente vai se aprofundando, a gente vai subindo a escada da fotografia e a coisa vai, parece que o mundo da fotografia vai se abrindo, assim, e isso é fantástico. E é isso que eu estava falando com o William antes, não sei se você viu a live dele, ele ainda está com uma cabecinha, com todo o respeito, né? Mas ainda ele tá ali naquele degrauzinho e para ele tá bom aquilo. E aí eu olho de fora e eu penso assim, caraca, moço, você tá 2 anos ali, sabe? Você podia estar, sabe? É que eu sou um cara que quero levar as pessoas para um próximo nível mesmo, assim, né? Então, isso que é o que faz meu coração cantar, assim, de como eu faço as pessoas acreditarem que a fotografia é muito maior do que elas imaginam. E aí logo depois dele vem uma advogada, né? Não sei se posso chamar de advogada, acho que sim. Vem uma advogada querendo entrar com os pezinhos na água na fotografia. Olha que legal. Só que Cara, se você... É muito louco, tá? Porque isso aqui, isso é raro, mas muito menos raro do que era antigamente. Antigamente, um advogado, um médico, qualquer pessoa virar fotógrafa era meio, tipo assim, doidou, né? Investou, enlouqueceu, tá louco. Hoje em dia, eu vejo isso acontecendo quase que todo dia. Pessoas, às vezes, formadas, pessoas com um mundo, às vezes com uma profissão, ganhando dinheiro, ganhando bem com a fotografia, desculpa, com outra profissão, mas que curtem a fotografia e querem fazer aquilo que gostam, né? Ou pelo menos experimentar aquilo que gosta, para ver se aquilo pode dar bom, né? E por isso que você, quando no momento que você vende 1, 2 ensaios, você vira o plano B. Você está botando o quê? Um plano ao lado do seu plano principal, que é, né, advocacia, para experimentar. E isso eu acho legal. Tem que experimentar mesmo. Porque ao experimentar, você pode ou se apaixonar completamente, ou você pode dizer assim, cara, nem era tão legal assim. Fotografia só como hobby era mais legal. Não se sabe. Assim, eu quase posso postar que você vai se apaixonar. Mas... bastante. E a minha intenção é fazer da fotografia o principal, a minha renda principal. Mas enquanto isso, eu estou iniciante, não fiz nenhum evento, não fiz nenhum ensaio, de começar no plano B e, se Deus abençoar e der certo, como plano A. Não é todo mundo que consegue colocar os dois, igual seu pai fez. Você falou numa live que seu pai era professor e fotógrafo. A advocacia, ela demanda muito tempo, ela é bem, assim, difícil, ela é uma profissão muito árdua, então demanda um tempo muito grande. Então, de início, seria, sim, um plano A e um plano B, mas com a intenção de fazer a fotografia somente um plano A. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, vamos lá. Por que a maioria não consegue? Porque a maioria também não estuda. A maioria não tem o conhecimento que precisa ter. E você sabe que um advogado sem conhecimento vai fazer bobagem, não é? Ou quem vai conseguir clientes. Exato. A fotografia é a mesma coisa. É exatamente igual. Nesse sentido de, cara, ou você é bom e você vive dessa parada, ou você é só mais um no mercado, Sim. né? E então, assim, a gente... E esse é um lance, só que a maioria das pessoas não se dá conta disso. A maioria das pessoas, não, assim,
Não sei lá por quê, mas elas não se dão conta. A maioria das pessoas vivem em um mundo em que ela quer primeiro colher para depois plantar. É o que é. Se você for analisar, é isso. As pessoas pensam primeiro no curto prazo, depois no longo prazo. Elas não pensam no longo prazo, depois no curto prazo. É assim. Só que a maioria das pessoas que têm sucesso, você pode ouvir elas de qualquer área, de qualquer ramo, elas geralmente pensaram primeiro a longo prazo e depois a curto prazo. Ou seja, primeiro plantaram para depois colher. Sim. Né? Então, isso é importante. Então, sim, ainda assim, você gosta de estudar, você tem que gostar de ler, gostar de estudar, eu acho que precisa de advogado, sei lá, minha visão completamente externa, né? E isso é legal. Então, assim, cola aqui na live, vamos estudando, cola nas conspirações, Então, assistindo. e não esquece uma coisa, aplica, junto enquanto você estuda, que eu tenho certeza que você vai se encantar cada vez mais quando cada trabalho que você der, você vai subir um degrauzinho. Fala, caralho, que massa, olha que legal. Não conseguia fazer isso, agora tá fazendo. Não conseguia, né, agora tô conseguindo. Então, isso é muito legal, tá? Dessa forma você vai ampliando a sua vontade, porque você vai tendo resultado. E resultado inspira. Por isso que eu acho que começar devagarinho na fotografia é um problema. Você entra devagarinho, você não tem resultado, e se não se inspira, você desiste. A maioria acontece isso. Quando você entra com vontade, você vai, você tem resultado, o resultado inspira. É que nem subir na balança. Você fez 1, 2 dias de dieta e já deu resultado, você diz, caraca, agora eu vou secar, agora eu vou virar o Brad Pitt, entendeu? Porque tá dando resultado. Aí você se inspira e você continua motivado. Agora, você sobe 2 semanas na porcaria da balança, aquele número não muda. Você diz, PQP, eu vou desistir, isso não vai funcionar para mim, não é para mim não, isso aqui. Aí você diz assim, aí quando vem alguém com um bolinho, você diz assim, ah, vou comer porque igual não deu certo, é só uma semana. Aí mesmo que não vai dar, aí dizendo a maionese, né? E na fotografia é a mesma coisa.